Estamos em mais um Papo de Repórter, hoje com a presença do Rogério e eu fazendo a mediação, porque o Zé Rabelo, nosso editor, está de férias. Uma semana após o resultado das eleições com o segundo turno, o que a gente pode pensar, refletir? Qual foi o desempenho, qual foi a grande novidade dessa eleição? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Rogério, na sua opinião, o que a gente pode extrair? Porque o resto tudo é chapa batida, Aldiva, todo mundo, né? Aldiva, Vidigal, a única novidade, a única novidade é a Mário, uma novidade desagradável para a classe política com o capital que ele saiu dessa eleição. Eu acho que a novidade é essa. Eu estou vendo aí todo mundo, põe ele, vai ser isso, vai ser nada, cara. O cara que sai com capital perde a eleição, não é? Na margem de erro. Na margem de erro, cara, com todo mundo contra ele, inclusive o Paulo Arthur. O Paulo Arthur, quando viu que ele cresceu muito no primeiro turno, disse: opa, esse cara vai me dar trabalho no futuro. Agora depende dele. Se ele conseguir entender o tamanho dele e entender os lobos que estão em volta dele para jantá-lo, se ele conseguir entender, esse cara vai ser o próximo senador. Tem 2 vagas, você tem dúvida? Qual é o tamanho dele na Grande Vitória? É imenso. Você vê quando ele foi lá em Cariacica e mediram ele apoiando um candidato em Cariacica, ele dava 61%. Quando foram na Serra, ele dava 46%. Ora, na Grande Vitória está quase 60% do eleitorado. E aí, meu amigo, é uma festa. Ou ele abate esse homem, ou ele vai virar senador. E aí o senhor Magno Malta que abre o olho, né? Porque o Ricardo Ferraz é um caso à parte, né? A eleição dele para o Senado se deu naquela troca, né, do cabeça de chapa, né, em 2010, todo mundo lembra que ele era o Abril Sangrento, né, que ele era o candidato ao governo, foi lá tirado dentro daquela articulação que foi feita, que o Paulo Arthur reivindica para ele, mas que na verdade foi uma articulação feita em Brasília, né, para retirada da candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Mas o senador Magno Malta, sim, que ele está numa área de eleitorado, não a mesma, mas uma área de eleitorado bem próxima da que atuou Amaro, né? Ele é popular também. E aí eu acho que a candidatura que fica mais em risco com essa possibilidade dessa novidade é a do Magno Malta. Vocês concordam? Imaginando que a gente tem um Amaro que não? saiu com 9. Por quê? Eu não concordo porque, veja, o Magno, ele é um homem da igreja. Da igreja, com a capacidade que ele tinha de movimentar a população, ele se deu bem, fez uma carreira fantástica. Mas ele é um homem de igreja. Mas isso está se esgotando agora. Nós estamos falando de um vácuo que tinha no Espírito Santo, um vácuo de uma liderança popular, que não é o caso dele, ele não é uma liderança popular. É o caso de estar faltando, estava aberto. Esse Amaro é um cara de tanta sorte que estava aberto. O último líder popular chamava Solon Borges, nos anos 50, daí para frente não tem mais nenhum, ele vem e ocupa o espaço. A eleição dele dá o direito dele ocupar esse espaço. Então, minha amiga, e quem é que vai ser o companheiro dele, que ele pode ganhar a eleição para o Senado? Não admitimos que ele não ganhe a eleição para o Senado e tenha um resultado como teve Vitória de uma derrota vencedora. Esse homem veio para ficar e incendiar esse estado. Foram 91 mil votos aqui em Vitória. Você tem mais esse contingente de votos que ele pode regimentar na Serra, em Vila Velha, em Cariacica. Sim. É um candidato com um potencial muito grande dentro da Grande Vitória. Na verdade, o Amaro ele surge de fato com uma nova liderança da região metropolitana e com um discurso populista mais urbano, atento às necessidades que hoje a população tem. Então, quando ele fala de segurança pública é uma coisa que afeta todo mundo. Olha a questão do Transcol hoje. Sim. Hoje não, na verdade, nessa semana que foi a morte de um passageiro numa tentativa de assalto.
Ele pega a questão da mobilidade urbana quando ele desmistifica a questão da bicicleta. A bicicleta não como lazer, mas como modal urbano. Sim. Quando ele traz a questão do aquaviário, quando ele traz para o debate de Vitória algumas questões que não estavam sendo postas, como também a discussão da administração do Luciano Rezende. Agora eu vou perguntar, aproveitando ainda essa eleição de Vitória, que ela mostra muito do que foi esse segundo turno, e projetando um pouquinho para 2018, e o papel do prefeito Luciano Rezende, o que ele pode esperar depois dessa vitória aqui na capital? Vamos fazer o seguinte, vamos botar Luciano em pé, com os apoios dele. Aí tira Luiz Paulo, que foi fundamental para ele ganhar a eleição. Tira Majestic, tira Léo, tira Renato Casagrande, põe ele de frente com o Amaro, sem esses penduricários, põe ele de frente com o Amaro, ele tomava um pau de todo tamanho. Tomava um pau. E ele está saindo fazendo uma jogada aí muito perigosa. Ele ganhou a eleição, já botou. Gandini já é o próximo sucessor dele, fulano já vai para ele. Só o pessoal dele. Ele desconheceu quem deu o apoio a ele já saiu para dele. E não dá nem para falar que a gente não estava cogitando isso, porque eu lembro que eu insisti, a gente bateu muito nessa tecla que os apoios que o Luciano havia conquistado eram circunstanciais, era naquela circunstância dele aproveitando esse discurso do Amaro como ameaça. E hoje parece que está ficando cada vez mais claro que a ameaça do Amaro não era pela figura que ele representava na questão do apresentador, mas sobretudo dessa ameaça, desse potencial político dele, né? Sim, com certeza. E a gente tem que lembrar o seguinte, que quando você faz essa desconstrução, né, desse tamanho do Luciano, quando o Luiz Paulo estava na frente no início do pleito, né? Então, quando o Luiz Paulo vai para lá, ele está levando aquele contingente dele de votos, o cara que votou no Luciano, eu imagino dessa forma, o cara que votou no Luciano era o cara que não votaria no Amaro, mas votaria no Luiz Paulo, e aí ele vai tentar o Lelo, né? Uma boa quantidade desses votos vão para o Lelo, porque eles não queriam nem o Luciano, nem o Amaro. Aí quando vem o segundo turno, vem também o Lelo para o palanque do Luciano, e aí esse eleitorado vai para o... Quer dizer, não é o voto do Luciano... não vou dizer assim, claro que o Luciano tinha o capital de votos dele, claro, prefeito, né, enfim. Agora, nem todo mundo que votou no Luciano queria votar no Luciano, né? Votou no Luciano porque não tinha não tinha mais aquela outra opção que seria o Luiz Paulo, né? E depois o Lelo Coimbra. Então tem que ver com muito cuidado como que o Luciano chega para governar numa cidade extremamente dividida. Não só dividida dos votos que ele dividiu com o Amaro, mas dos votos que ele recebeu que não eram dele, que eram desses outros apoiadores que estavam com ele no palanque. Agora a política capixaba tem um fantasma andando por cima aí. E é um fantasma perigoso. Porque o cara que teve a votação teve 91 mil votos. Dentro de Vitória. É muito voto. Recebendo o apelido de Tiririca e recebendo, né, de palhaço que as elites botaram para cima dele, esse cara sozinho, porque o Paulo, quando viu o tamanho do homem, saiu correndo, fechou. Ele disse isso até por valor, e não, segundo turno não foi para ninguém, e realmente não foi. O Amaro ficou sozinho, ele e um grupinho dele, um grupinho, né? O grupinho já é pequeno dele, e se viu com eles, não tinha recurso, não tinha nada, não tinha um trio elétrico, não tinha nada. Ele foi para a eleição com a cara limpa e buscou esse resultado fantástico que ele resultou. Eu só acho o seguinte, se ele tem capacidade, se ele tem noção da capacidade eleitoral hoje dele, porque se ele disputa uma eleição para o Senado, que seria importante para ele, por que ele vai querer se reeleger deputado para quê? Para atrasar a vida dele, ele tem que ir para frente. Sim. Se ele disputa uma eleição dessa, ele faz uma confusão para o Paulo Atum, que é candidato ao Senado, para o Lelo, para aqueles todos que você falou. Vai fazer uma confusão, porque uma vaga é dele. Com uma diferença. Todos esses caras são políticos, né? O Paulo, o Renato, os titulares, né?
Magno e o Ricardo, né? Eles são políticos, né? E o momento político o eleitor, ele está procurando o cara que não é político, né? O cara que é avesso a todas essas características, né? Que o Amaro acaba tendo, né? De defender essa coisa do não político. Então, isso sobrevive até 2018, com certeza. Mas até lá a gente tem 2 anos. Agora eu vou perguntar aqui para a gente já encerrando esse papo. Qual é a chave para o Amaro Neto nesses 2 próximos anos? Na atuação parlamentar dele e também como apresentador. O que você pensa disso? Eu acho que ele deve continuar o trabalho que ele fez até aqui, né? A presença dele na TV é muito importante para a visibilidade dele. Agora, ele tem que mostrar também um pouco de serviço na Assembleia, tem que frequentar mais a tribuna da Assembleia, tem que circular mais também, né, com os deputados que circulam o estado todo. Acho que ele tem que fazer isso também. Fica um pouco difícil por causa da atividade dele na TV, de fazer essa movimentação que os deputados fazem, circulando os municípios e tal. Mas ele continuar capitalizando e também trabalhando politicamente, né, fortalecendo o grupo dele. Né, que ele está num partido pequeno, né, o Solidariedade é um partido pequeno, eu acho que ele tem que se fortalecer também politicamente, mas é o que o Rogério falou, se ele tiver noção do tamanho que ele ganhou com essa eleição, e ele souber trabalhar isso, manter essa base dele, eu acho que ele pode alçar voos bem altos. Né? Porque essa eleição serviu para medir o verdadeiro Amaro. Exatamente. E você, Rogério? Veja o seguinte, vamos ler uma lembrança importante. Gerson Camata, que começou vereador em Vitória, não teve esse desempenho que o Amaro teve nas urnas em Vitória, mas soube ir para o interior, virou uma figura muito popular no interior, em termos. Aí foi onde ele quis. Chegou a governador, foi senador, foi deputado federal, por aí vai. Mas ele não teve esse resultado que o Amaro teve em Vitória. Ele teve que aumentar um campo enorme para ser o que é. O Amaro só precisa da grande vitória, não precisa de mais ninguém. Ele tem que saber como é que ele vai administrar esse potencial dele. Porque os lobos estão aí para jantá-lo. Se ele achar que tem alguém maior do que ele, por mais que esse maior, vamos dizer, possa ser do ponto de vista de articulação, de político, não vai ter ninguém nesse momento no Espírito Santo, não. E ele vai precisar saber continuar trabalhando com os companheiros dele, são poucos. E saber sair das armadilhas que vão surgir para ele. Ele tem que realmente, como você disse, ele tem que se reciclar na Assembleia, tem que ter outra atitude, outro comportamento, ligado ao fato de ele ser a decisão futura de uma eleição de senador. Ele tem que fazer um belo mandato. Isso ele tem que fazer na Assembleia Legislativa. Ele tem que ele tá acima do tamanho de ser, vamos dizer, do grupo do Paulo Artung. O grupo não, da bancada do Paulo Artung na Assembleia. Ele não está. Quem é o líder para dar comando a ele? Ele vai dar comando. Ele vai ter que ter um mandato diferente de todos esses deputados. E segurar, porque vai dar para o Senado. Ele vai. Imagina, cara, ele disputando o Senado com esse povo todo. Quem é que vai querer ficar com ele fazendo? Vai ser uma eleição fantástica.